E aí, galera, a história é como um bom brigadeiro, né? Cheia de mistérios e segredos, desaparecimentos sinistros, objetos que parecem coisa de outro mundo, lugares que dão até arrepio. Preparem o cafezinho, porque hoje a gente vai mergulhar nos top 10 mistérios não resolvidos da história. Deixa o like maroto e se inscreve no canal para fortalecer. Nossa aventura começa em 1587, lá na América do Norte, com a história da colônia de Roanoke. Imagine um grupo de mais de 100 pessoas, homens, mulheres e crianças, que desapareceram do mapa sem deixar rastros. Eles estavam tentando estabelecer uma nova vida em um território desconhecido, enfrentando desafios inimagináveis. Imagina só, mais de 100 pessoas desapareceram do mapa sem deixar rastros. Eles deixaram para trás suas casas, seus pertences e até mesmo seus sonhos. A única pista que restou foi uma palavra enigmática. Só sobrou a palavra Croatoan escrita em uma árvore. O que isso poderia significar? Era um sinal de esperança ou um aviso de perigo iminente? Quem eram esses Croatoan? Uma tribo indígena? Será que os colonos foram acolhidos por eles? Ou talvez enfrentaram um destino mais sombrio? Ou será que era coisa de outro mundo? Alguns acreditam que eventos sobrenaturais podem ter desempenhado um papel nesse mistério. Uns falam em doenças misteriosas, epidemias que poderiam ter dizimado a população em questão de dias. Outros juram que foi abdução alienígena. Teorias de conspiração e relatos de avistamentos de OVNIs continuam a alimentar a imaginação popular. O mistério da colônia de Roanoke continua dando o que falar entre os historiadores. John White, o líder da colônia, voltou da Inglaterra para encontrar tudo e todos desaparecidos, incluindo sua filha Eleanor Dare e sua neta Virginia Dare, a primeira criança inglesa nascida na América. Será que um dia a gente vai descobrir o que aconteceu? Pesquisas arqueológicas e novas tecnologias continuam a buscar respostas, mas o enigma persiste. Ou esse segredo vai ficar perdido no tempo? Talvez a verdade esteja enterrada, esperando para ser desenterrada por futuras gerações. Até lá, a colônia de Roanoke permanece como um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Se preparem para conhecer o manuscrito Voynich, um livro cheio de letras esquisitas que ninguém consegue entender. Este manuscrito misterioso tem intrigado estudiosos e criptógrafos por mais de um século. É como se fosse um enigma de outro mundo. Imagine um livro que parece ter vindo de uma dimensão paralela, cheio de símbolos e ilustrações que desafiam a lógica. Tem uns desenhos bizarros, uns diagramas que parecem coisa de astrólogo. As ilustrações são tão detalhadas e complexas, que parecem ter sido feitas por alguém com um conhecimento profundo de astronomia e botânica. Tem gente que acha que é um livro de plantas medicinais, mas escrito em código. As plantas desenhadas no manuscrito não correspondem a nenhuma espécie conhecida, o que só aumenta o mistério. Outros acham que é um manual de alquimista, ou até mesmo uma pegadinha muito bem feita. A teoria de que o manuscrito é uma farsa elaborada também tem seus defensores, mas ninguém conseguiu provar nada até hoje. O manuscrito Voynich é um desafio para os detetives de códigos. Muitos tentaram decifrá-lo, mas até agora, todos falharam. Ele continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Quem sabe um dia, com a ajuda da tecnologia, a gente desvende esse mistério, hein? Com os avanços em inteligência artificial e análise de dados, talvez estejamos mais perto do que nunca de descobrir os segredos do manuscrito Voynich. Até lá, ele continua a fascinar e intrigar todos que se deparam com suas páginas enigmáticas. Quem nunca ficou de cabelo em pé com as histórias do Triângulo das Bermudas? Essa região no meio do oceano é famosa por navios e aviões que sumiram sem deixar rastros. Tem gente que fala em portais mágicos, anomalias magnéticas e até abdução alienígena. A ciência ainda não conseguiu explicar tudo, mas os relatos são de arrepiar. Londres, 1888. Uma cidade envolta em neblina e mistério, onde as sombras das ruas estreitas escondiam segredos sombrios. As ruas escuras de Whitechapel viram palco de uma série de crimes que chocaram a Inglaterra. No coração deste bairro operário, o medo se espalhava como uma praga. O responsável? Jack, o Estripador. Um nome que se tornaria sinônimo de terror e brutalidade.
Armado com uma faca e conhecimento de anatomia, ele escolhia mulheres indefesas como vítimas, espalhando terror por onde passava. Suas ações eram meticulosas e cruéis, deixando a população em pânico. Quem era esse assassino? Um médico? Um açougueiro? Um nobre disfarçado? As teorias eram muitas, mas nenhuma resposta definitiva. A identidade de Jack, o Estripador, continua um mistério até hoje. Apesar de inúmeras investigações e especulações, sua verdadeira identidade nunca foi revelada. A polícia de Londres investigou tudo, mas Jack nunca foi encontrado. Os detetives da época enfrentaram uma série de desafios, desde a falta de tecnologia forense até a pressão pública intensa. A brutalidade dos crimes e o mistério em torno do assassino fazem dele um dos casos mais intrigantes da história criminal. Até hoje, Jack, o Estripador, permanece uma figura enigmática, um fantasma que assombra as páginas dos livros de história e as mentes dos curiosos. E a cidade perdida de Atlântida, hein? Uma ilha império poderosa que, segundo o filósofo Platão, foi destruída por uma catástrofe natural. Apesar de ninguém nunca ter encontrado Atlântida, a história dessa cidade fascinante continua a inspirar livros, filmes, e muita gente que acredita que ela realmente existiu. Será que um dia vamos encontrar provas de Atlântida? As profundezas do oceano guardam muitos segredos. Na Índia, existe um lugar chamado Porta de Lothal. É uma estrutura gigante de tijolos que esconde a entrada de uma câmara subterrânea. Ninguém sabe o que tem lá dentro. A galera mais mística fala em tesouros, pergaminhos antigos e portais para outras dimensões. A porta continua fechada, desafiando a curiosidade de muita gente. Será que a resposta para esse enigma está escondida nas ruínas da cidade? No meio do deserto do Peru, as linhas de Nazca se estendem por quilômetros, formando desenhos gigantescos de animais, plantas e figuras geométricas. O mais impressionante é que só dá para ver os desenhos inteiros do céu. Quem fez essas linhas? E por quê? Uns dizem que era um calendário astronômico, outros acreditam que eram mensagens para deuses. Tem até quem pense que eram sinais para naves alienígenas. As linhas de Nazca são um lembrete de que o passado guarda muitos mistérios. Em 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines sumiu do radar, com 239 pessoas a bordo. Fizeram buscas em tudo quanto é canto, mas os poucos destroços encontrados não explicam o que aconteceu. A falta de respostas deu origem a todo tipo de teoria: sabotagem, abdução alienígena. O que aconteceu com o MH370? A resposta, infelizmente, ainda está perdida em algum lugar. As pirâmides do Egito são um mistério que atravessa milênios. Como é que os egípcios construíram estruturas tão complexas e gigantescas? As pirâmides são obras de arte da engenharia, com corredores labirínticos, câmaras secretas e alinhamentos astronômicos de deixar qualquer um de boca aberta. Será que os egípcios tinham alguma tecnologia secreta? Ou será que eles tiveram ajuda de alguma força sobrenatural? Os maias eram feras. Eles dominaram a América Central por muito tempo, com sua cultura rica e conhecimentos avançados de matemática e astronomia. Mas, do nada, abandonaram suas cidades, deixando para trás templos incríveis e um sistema de escrita que a gente ainda tenta decifrar. O que será que aconteceu com os maias? Guerras, doenças, mudanças climáticas? O mistério do desaparecimento dos maias é um lembrete de que até as maiores civilizações podem desaparecer. E aí, curtiram a viagem pelos mistérios da história? O mundo é cheio de perguntas sem resposta, mas é isso que torna tudo mais interessante, né? Qual desses mistérios vocês acharam mais legal? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas aventuras. Valeu, galera!